Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estamos agora mais uma vez trazendo aqui mais um vídeo para sua edificação. Nesse vídeo nós iremos tratar hoje sobre o capítulo 14 da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Veremos agora o que é que o querido apóstolo ele vai nos mostrar aqui. E vamos aprender hoje um pouco sobre a responsabilidade pessoal de cada ser humano. Cada um é responsável pelos seus próprios atos. Vamos entender agora o que é que o apóstolo Paulo ele vai falar no capítulo 14. E antes eu gostaria de pedir a você, deixe seu like, compartilhe, se inscreva em nosso canal, comente, deixe sua sugestão de tema. Nós precisamos de sua sugestão para que nós possamos passar alguma coisa aqui para o nosso canal. Precisamos que você também possa nos ajudar dando alguma opinião sobre o que precisa se mudar aqui. Infelizmente o cenário ele é um pouco sempre a mesma coisa, porque eu não tenho assim muita condição de fazer um cenário novo, nem tampouco tenho muita habilidade com edição de vídeos. Mas eu gostaria de pedir a você que ajude nosso canal, compartilhe, para que mais pessoas possam ouvir o evangelho judaico do primeiro século, ok? Então vamos lá, Romanos capítulo 14, versículo 1, diz assim: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei, não em contendas sobre dúvidas. Em primeiro lugar, o que é uma enfermidade na fé? Enfermidade na fé é você ter uma deficiência de aceitar algo que a sua própria fé lhe indica. Isso é uma enfermidade na fé. A fé indica uma coisa e você tem dificuldades em aceitar aquela coisa. Vamos para o versículo 2. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo aqui, ele está tratando sobre aquelas pessoas que comem carne e outras que não comem carne. Aí ele está tratando aqui com os crentes vegetarianos e aqueles carnívoros, onívoros, né, que comem de tudo. Mas ele chama essas pessoas que só comem legumes de pessoas fracas. Por quê? Pensam que a sua consciência ela é prejudicada por simplesmente você comer a carne de um boi, de uma galinha, de algum animal. Aí Paulo chama pessoas assim de mente fraca. Olha aí o que é que ele vai dizer. O que come, não despreze o que não come. Ou seja, aquele que come carne, não despreze aquele que come legumes. Pelo contrário, receba. Não bote para fora como se ele fosse um intruso, mas o receba. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Olha que coisa interessante. Ele está deixando claro que os vegetarianos ali, eles julgavam aqueles que comem carne. Ou seja, estava havendo esse problema na questão de jejum, de maneira como eles se alimentavam. Aí os vegetarianos estavam julgando os que comiam carne por conta de, porque é uma vida, você vai destruir uma vida, como sempre hoje, como hoje atualmente acontece no meio da sociedade. Pessoas que escolhem de livre e espontânea vontade não comer carne, não comer galinha, boi, porco, entre outros animais que nós vemos aí afora a sociedade se alimentando deles. Isso é um direito de cada um. Você come o que você quiser, você se alimenta do que você quiser se alimentar. Mas tem uma coisa, a Torá é o que nos ensina o alimento que é saudável para o nosso corpo. Aí então aqui, os que comiam carne estavam desprezando aqueles que comiam legumes. Aí olha que coisa interessante que Paulo vai dizer aqui, ó. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Ou seja, estava havendo um julgamento.
Julgamento esse que era possivelmente por parte das pessoas que não comiam carne, como sempre acontece. Pessoas que querem ser politicamente corretas no meio da sociedade, elas chegam até a fazer entrevistas com pessoas que comem carne. Ah, mas isso não é errado. Ah, você está matando uma vida para comer, é uma vida. Mas a questão é que o nosso corpo precisa de carne. Aí vamos lá. Quando vemos aqui o problema que há, que estava vendo esse julgamento, aí Paulo diz aqui bem claro, no versículo 4: quem és tu que julgas o servo ali? O que é julgar? Julgar é dar uma sentença. Ou seja, ensinava ali pelos vegetarianos que aqueles que comiam carne, eles estavam matando, eram homicidas, iam ser condenados. Aí vem Paulo e diz: quem és tu que está julgando? Interessante, né? Quando você para prestar atenção, veja que aqui a gente ainda vai no versículo 4. E tudo isso eu estou tirando conclusão das palavras do próprio apóstolo Paulo, que aqui estava vendo esse julgamento por parte dessas pessoas. Porque, levando um pouquinho pela razão, nós vemos hoje que quem mais gosta de julgar aqueles que comem carne, porque Paulo fala sobre aquele que é fraco come apenas legumes. Ele chama esses vegetarianos de gente de mente fraca. Aí olhe: mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Ou seja, Paulo está dizendo, comer carne não é pecado. É isso que ele está dizendo. Isso não vai condenar. Pelo contrário, Deus irá fazer com que ele permaneça firme na fé, porque Deus é poderoso para fazer com que ele permaneça. Versículo 5. Faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Olha aí, uma questão. Aí tem pessoas que gostam de falar aqui, Paulo dizendo que não tem importância guardarmos o dia de sábado. Versículo 5 de Romanos 14. Ele diz, porque tá vendo? Faz diferença entre dia e dia, mas outros têm os dias todos os dias iguais. Aí olha aí, que coisa interessante. Paulo vai dizer que cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Do que Paulo está se referindo aqui? Ele está se referindo à guarda do sábado? Não. O que é que ele está se referindo aqui? Ele está se referindo a dias melhores para jejuns. Estava havendo um problema na igreja de Roma, de que as pessoas ali estavam julgando uns aos outros, dizendo, não, o melhor dia para você fazer jejum é numa terça-feira, o melhor dia é numa quarta-feira, o melhor dia é numa quinta-feira. Aí Paulo diz, chega! Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Se você acha melhor esse dia para se consagrar, use esse dia para se consagrar. Mas se você acha melhor aquele dia para se consagrar, use aquele dia para se consagrar. Então ele não está aqui em momento nenhum falando questão da guarda do sábado. A guarda do sábado é algo que nós vemos em toda a epístola, que o apóstolo Paulo sempre falou a favor. Aí aqui, peraí, Paulo vai falar a favor da guarda do sábado durante toda a epístola, e quando chega no capítulo 14, versículo 5, ele vai falar contra. Como é que fica isso? Agora olha o versículo 6, que coisa bem interessante, que muitos pentecostais não conseguem enxergar. Versículo 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Olha aí, aquele que faz caso, ou seja, que faz questão de guardar um dia, para o Senhor faz. Olha aí, E o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. Oxe, como assim? Não fazer algo para o Senhor? Então aquele que faz caso do dia está fazendo para o Senhor. Aquele que não faz caso do dia está não fazendo para o Senhor, ou seja, deixa de fazer algo para o Senhor. Está em falta. Declaração apostólica, Romanos capítulo 14, versículo 6. Vamos continuar aqui no versículo 6. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus.
ele está deixando claro aqui. Primeiro, veja que ele usa uma situação que não tem nada a ver com a alimentação, mas que tem a ver, na verdade, com fazer diferenciação de dias. E depois, na segunda parte do versículo 6, ele volta novamente ao assunto do alimento, usando sempre o exemplo do dia e o exemplo do alimento, em um mesmo versículo. Agora, o interessante é isso aqui, que ele diz: aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. Aquele que não faz caso do dia, para o Senhor deixa de fazer. É isso que ele está dizendo aqui no capítulo 14, versículo 6. Aí ele diz: o que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Ele está dizendo: se você quer comer carne, coma, mas você vai estar fazendo isso para o Senhor. Se você não quer comer carne, não coma, porque eu sei que você faz isso com uma boa intenção para o Senhor. Então, a intenção é que vai valer nesse caso aí, questão de alimentação. A intenção. É isso que Paulo está dizendo aqui. Aí agora, o versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos, como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. O apóstolo Paulo aqui ele faz a citação do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 23. Aí versículo 12 do capítulo 14 ele diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, as suas atitudes. Suas atitudes é que farão com que você venha dar conta a Deus delas. Você não tem para que ficar julgando as pessoas por conta de um erro que elas cometem, de alguma falha que elas procuram fazer. Porque Paulo está deixando claro: cada pessoa irá dar conta de suas atitudes ao Criador. E não é você que tem o direito de julgar ninguém. Deixe que Deus, ele faz esse julgamento. Versículo 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: olha, que a intenção de vocês seja essa. Não queira fazer com que o seu irmão fique com a consciência contaminada. É isso que ele está dizendo aqui. Versículo 14. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Aí vamos lá. As pessoas gostam também de usar esse texto para dizer: olha, tá vendo? Carne de porco não é imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Aquele que não a tem por imunda não tem imundície nenhuma nela. Como é? Paulo não está falando aqui em momento nenhum de carne de porco. O que ele fala aqui é comer carne, o legume. Aqueles que comem legumes, eles têm o comer carne como algo imundo, como algo homicida, como algo prejudicial. Aí ele está dizendo que para esses tais, ou comer a carne ali é algo errado. Aí olha que coisa. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Paulo diz por causa de comida.
E vamos lá, o que era considerado comida na Torá? Você quer saber? Levítico capítulo 11 diz que não se poderia comer camelo, lebre, e alguns tipos de aves e porco. Ou seja, nenhum desses animais para o apóstolo Paulo era considerado comida. Exatamente. Nenhum deles era considerado, nem mesmo quando ele se converteu ao Senhor Yeshua. Então, veja o que ele diz, mas se por causa da comida, ele fala de comida, coisa saudável para se comer. Ele não está aqui falando da carne de porco, da carne de lebre, da carne de camelo, da carne de aves. Ele está falando de coisas saudáveis, coisas que são usadas para comida. E nós vemos em toda a epístola, até nessa série, até no momento dessa série, que o apóstolo Paulo diz que a lei nos mostra onde estamos errando. Se a lei diz que isso não é comida, isso não é comida. É simples. Então Paulo jamais ele iria ensinar contra a lei, porque ele era judeu. Vamos lá. Ele vai dizer no versículo 15: não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Ou seja, não coma com a intenção de zombar do seu irmão. Não coma com a intenção de zombar daquela pessoa que não come carne. Não queira comer com a intenção de querer mostrar que não tem nenhum problema. Não, isso é uma vida, não pode. Versículo 16. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Servir em que a Cristo? Na justiça, na paz e na alegria. Paulo vai dizer que quem serve a Deus dessa maneira é agradável a Deus e aceito pelos homens. Não destruas por causa da comida. Versículo 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Olha aí. As pessoas ali estavam comendo para querer provocar aqueles vegetarianos. Era isso que estava acontecendo ali. Estavam comendo para provocar aqueles vegetarianos ali. Aí Paulo disse, isso está provocando teu irmão. Procure ter paz com ele. Não seja desaforado. É isso que ele está dizendo aqui. Versículo 20. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Paulo está dizendo, tudo que é de comida é limpo, mas vai totalmente mal. O homem peca se inventar de comer causando escândalo. É isso que ele está dizendo aqui. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Olha aí, os vegetarianos, eles eram altamente conservadores na questão do vinho. Aí Paulo vai dizer, bom, se eles não querem que você coma carne, pelo menos na frente deles, ou que você beba alguma coisa, pelo menos na frente deles, não faça isso. Porque eles irão se escandalizar, eles vão começar a julgar você, eles vão apontar você, e assim você vai estar destruindo a consciência do teu irmão. Aqui agora. Ele fala que fazendo assim você vai escandalizar e ainda enfraquecer a mente dessas pessoas que têm uma mente fraca. Aí versículo 22, olha o que é que Paulo vai dizer. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, olha aí, aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Paulo aqui ele está deixando claro que aqueles vegetarianos, se eles não querem comer e inventarem de fazer isso, eles vão contra a própria consciência deles. E assim eles pensarão que irão perder a salvação. Então, tendo dúvidas de sua salvação, o que é que vai acontecer? Eles serão condenados.
E a culpa vai ser de quem? Vai ser daqueles que comem carne, que estão querendo ser desaforados com aqueles que não comem. É isso que ele está falando aqui. Fala-se de alimento vegetariano e alimento carnívoro. Não tem nada a ver com comer carne de porco, ou carne imunda, ou carne limpa. Não, só vegetarianos e carnívoros. Pessoas que amam comer carne. Eu particularmente amo comer carne. Então, meus queridos, fica essa palavrinha aqui para a sua vida, certo? Muito obrigado. Se você assistiu aqui até o fim, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, comente, para que mais pessoas possam ouvir o Evangelho do primeiro século, ensinado pelos apóstolos e pelo Senhor Yeshua. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.